Elizabeth Jacinto, take 1. Sente que Portugal, como país, reconhece o mérito que a Elizabeth tem ou gostaria que fosse maior? Foi preciso ganhar para ter o reconhecimento das pessoas. É claro, ao longo destes anos todos as pessoas já me conheciam, reconheciam a minha luta, estavam do meu lado, estavam comigo, mas só consegui fazer essa conquista realmente com a vitória, com o primeiro lugar. Aí parece que todas as portas se abriram, todas as caras tiveram um sorriso para me dar, porque realmente ganhei e as pessoas entendem quando se ganha. Não se entende quando se está perto ou quando se fez um esforço diabólico para lá chegar e não se conseguiu chegar, mas está-se muito perto e todo aquele progresso foi enorme. Portanto, neste momento eu acho que tenho o reconhecimento das pessoas. Foi preciso, eu podia eventualmente não ter conseguido ganhar, podia ter ficado em segundo, em terceiro, não seria igual. E se calhar com o mesmo esforço, se calhar com o mesmo mérito, mas não tendo o primeiro, as pessoas não sabem fazer a mesma leitura. Portanto, acho que foi muito bom e acho que foi justo. Esse prémio traz consigo assim alguma espécie de peso nas suas costas? Não, de maneira nenhuma. O peso sempre o tive desde o princípio. Eu sempre reconheci que tinha uma responsabilidade no trabalho que fazia, pelo facto de ser patrocínios, isso obrigava-me sempre a ter uma boa imagem, a saber estar em público, a saber falar com as pessoas, a ter cuidado naquilo que dizia e naquilo que fazia. Nunca tive a liberdade de fazer aquilo que queria, porque tinha um objetivo pelo qual lutava muito, que achava que valia mais do que tudo o resto. E, portanto, achei sempre que valia a pena. E, por isso, esse foi sempre o meu caminho e não me pesou. Portanto, agora também não me pesa de maneira nenhuma. Elizabeth, o que é que fica pelo caminho quando se opta por este tipo de vida? Sei que uma das coisas que, não direi que tem pena, mas que ficou seguramente para trás foi a maternidade. Ficam muitas coisas, mas não fica nada que eu lamento. Acho que foi uma luta que valeu a pena. As minhas opções foram todas conscientes, não fiz nada por acaso, as coisas foram sempre pensadas. E a maternidade foi sempre adiada porque achei que na altura não fazia sentido e, portanto, o desporto para mim era prioritário. Queria ser uma mãe de corpo inteiro, de corpo e alma, e não a part-time, e portanto achei que não era o momento e por essa razão fui sempre adiante. Achei que o desporto valeu a pena, foi uma causa muito justa na minha maneira de ver e portanto não lamento, mas de facto essa foi das opções mais difíceis que eu tive que tomar. Tenho a sorte de ter o meu marido ao meu lado e isso foi o que me permitiu fazer todo este trabalho ao longo destes anos todos e o facto de ele estar ao meu lado é o que me permite não lamentar. Se calhar se ele tivesse tomado uma opção diferente, eu também teria dado um rumo diferente à minha vida e tínhamos seguido por outro caminho. Portanto, foi um projeto em conjunto e acho que fiz uma coisa extraordinária, sinceramente, muito difícil e, portanto, acho que valeu a pena. Tu és uma mulher de viver a vida em modo prego a fundo. Um bocadinho, sim. Ou seja, quando crio um projeto gosto de o levar a sério, gosto de o fazer bem, gosto de construir, gosto de concretizar. Sou uma pessoa dinâmica, acabo por andar sempre a um ritmo acelerado, porque o tempo passa muito depressa e já percebi que quanto mais coisas se faz, mais depressa ele passa. Portanto, como diz o meu marido, às vezes tenho que parar para saborear as coisas e para pensar e para refletir sobre elas, mas às vezes tenho dificuldade em fazer isso. Sei que trocaste um bocadinho os livros que escreveste, ainda na altura da geografia, das aulas, como professora, por livros de gestão que, de alguma forma, apareciam no caminho como quase leitura obrigatória. Porquê? Porque o trabalho com a equipa não é um trabalho fácil e se calhar foi uma das conquistas mais difíceis que eu tive que fazer quando deixei a moto e passei para o caminhão, ou seja, de moto, todo o trabalho era muito solitário, enfim, estava eu e o meu marido ou eu e o mecânico, mas ia para o terreno e estava sozinha e tinha que enfrentar todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades, todos os obstáculos, eu tinha que os resolver sozinha, de uma maneira ou de outra. Quando comecei com o caminhão, achei que de facto essa solidão ia desaparecer, ia ser muito bom estar com outras pessoas e depois percebi que tinha um problema acrescido, que era o saber relacionar-me com outras pessoas, porque nós estamos sempre em situações de stress, sempre com a adrenalina no máximo, sempre muito cansados, sempre exaustos, mal dormidos, sujos,
Pronto, todas essas más condições de vida que nós temos nas corridas e às vezes chegamos à conclusão que queremos tudo menos estar ali, não é? Mas depois temos um projeto para levar até ao fim e não é fácil. E portanto toda esta gestão do stress, da adrenalina, do cansaço, não é fácil de se fazer, principalmente quando nós estamos 24 horas por dia juntos. No princípio tive muitas dificuldades, depois tive que aprender, percebi que algumas vezes a culpa era minha, que tinha que eu reformular a minha maneira de estar. A certa altura consegui ter uma boa equipa e ter um bom relacionamento e ter um bom trabalho com eles e as coisas começaram a correr sobre rodas e os resultados começaram a aparecer a partir daí. E a Elizabeth olhava para si como eu sou a líder desta equipa? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, mas no fundo sou, no fundo acabo, mesmo que eu não queira ser... Os holofotes estão sobre si. Estão sobre mim e as pessoas dizem, tu és piloto, tu é que, não é? E portanto eu que tenho que ser sempre a primeira a dar o primeiro passo ou o segundo ou o terceiro, tenho que ser a coordenadora, tenho que ser o elemento que liga os vários elementos da equipa, que agrega, que organiza não é? o trabalho, que agrega e que tem que ser eu a fazer esse trabalho. Muitas vezes é o impor um certo dinamismo, é fazer o motor andar para a frente, quando já ninguém quer, já toda a gente está cansada, toda a gente está farta, eu ainda tenho que continuar a puxar e sou a última ou a única que não posso demonstrar o cansaço ou aquele dizer assim, agora não posso mais. E enquanto eu não assumi que tinha que ter o papel de líder dentro da equipa, as coisas foram sempre correndo mal. A partir do momento em que eu assumi, não, tem que ser eu a tomar a última decisão, a partir daí as coisas começaram a correr melhor e começaram a fluir e, portanto, comecei a aprender como é que tinha que fazer, ter uma boa definição de papéis. Portanto, uma série de opções que tomei na altura e que fizeram com que tudo passasse a correr melhor. E esses livros que foi lendo ao longo do tempo também sobre liderança ajudaram com certeza? Ajudaram imenso, sem dúvida, a aprender muitas coisas e fizeram pensar sobre muitas coisas que eu nunca tinha pensado antes. Claro. Eu estou num meio muito específico, muito particular, que poucas pessoas acabam por vivê-lo e tem condicionantes muito específicos, não é? Que têm que os ter em linha de conta e que as outras pessoas não lidam com eles, não é? Portanto, ou seja, eu acho que para mim o trabalho é um bocadinho mais difícil. E as areias do deserto têm sempre muitas histórias para contar, não é? Muitas, muitas. E uma das principais histórias é que, de facto, a condução nas dunas, a condução na areia é uma surpresa constante. Nunca sabemos o que é que está do outro lado da duna. Pode surgir uma situação absolutamente inesperada e nós temos que estar prontos para saber lidar com essa situação. Temos que saber lidar com o improviso, temos que ter aquela reação rápida que faz falta. E é assim no desporto e é assim na vida, exatamente. O que é que faz falta ainda fazer, Elizabeth? Olha, não sei se me faz falta fazer alguma coisa. Na realidade, a minha meta era esta, era chegar ao topo da classificação geral. Foram 27 anos para chegar lá. Foram 16 anos de caminhão. Foi este prazo que eu tive a conseguir chegar ao topo da classificação geral. Agora, se calhar sabia-me bem gozar um bocadinho esta fase de ter conseguido um bom estatuto, de ter conseguido uma boa capacidade de condução, de ir para as provas e ser incluída no grupo dos bons pilotos. Se calhar sabia-me bem saborear a vitória. Exatamente, é um bocadinho isso. Se calhar sabia-me bem isso. Não sei se vou ter a oportunidade, mas se tivesse, gostaria muito de passar por isso também. Muito obrigada. Obrigada. Foi um prazer. O prazer foi meu. Não sei se as respostas acabaram por ser grandes demais. Clap de fim. Essa é que é essa.